Voltas lá fora, nas voltas que mudar. Dar umas voltas lá fora, nas voltas que mudar. Cada um é cada um do desejo no sonhar. Cada um é cada um do desejo no sonhar. Dar umas voltas lá fora, nas voltas que mudar. Dar umas voltas lá fora, nas voltas que mudar. Cada um é cada um no desejo no sonhar. Cada um é cada um no desejo no sonhar. Outra vez, dar umas voltas lá fora, nas voltas que mudar. Dar umas voltas lá fora, nas voltas que mudar. Cada um é cada um no desejo no sonhar. Cada um é cada um no desejo no sonhar. Quem lembra que a gente fez na semana passada? Indo eu, a caminho de Viseu. Indo eu, a caminho de Viseu. Encontrei o meu amor. Ai, 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 lá vou eu. Encontrei o meu amor. Ai, 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 lá vou eu. Formem as duplas aqui e vocês duas vão meu anjo. Ora, cruz, cruz, cruz. Ora, traz, traz, traz. Ora, cruz, cruz, cruz. Ora, traz, traz, traz. Ora, chega, chega, chega. Ora, pedala pra trás. Ora, chega, chega, chega. Ora, pedala pra trás. Eu vou pegar a minha viola e meu tio da minha voz. Começa a pegar. Você pode apoiar aqui, você também, que rápido, se for fazer a roda. Não, e aí você pode dar a mão, isso é só aqui, como eu faço aqui. Indo eu, a caminho de Viseu. Indo eu, a caminho de Viseu. Encontrei o meu amor. Ai, 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 lá vou eu. Encontrei o meu amor. Ai, 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 lá vou eu. Ora, luz, luz, luz. Ora, traz, traz, traz. Ora, luz, luz, luz. Ora, traz, traz, traz. Ora, chega, chega, chega. Ora, reda lá pra trás. Ora, chega, chega, chega. Ora, reda lá pra trás. Muito bem, mais uma para a gente finalizar esse momento de aquecimento, de integração. Uma que eu acho que vocês conhecem bem, que é a Linda Rosa Juvenil. Conhecem bem? Cantaram muito? Cantam ainda isso? Ah, sempre canta, né? Criança gosta. Então, nessa canção, a gente precisa de quantos personagens? A gente precisa da Linda Rosa, a princesa, a gente precisa da bruxa, a gente precisa do príncipe. Né? Então, eu acho que eu vou fazer essa música agora, pode assistir com a gente. Vou fazer um outro jogo, que é o jogo do Senta Pro e o Brusque. Então eu vou olhar aqui para minha amiga e vou falar assim para ela, Senta Pro. E você vai olhar, como é seu nome? Beleza. Você vai olhar para a TV e vai perguntar para ela, Senta Pro? E a TV assim até chegar aqui, tá? Senta Pro? 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 Brusque. Brusque. Brusque, 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 brusque. Você tá pronto? 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 Brusque, 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 brusque. Ótimo. Então agora a gente vai começar. Então, o Senta-Pro, ele só pode ser falado na direção que ele começa. Se ele começar para a esquerda, ele só pode ser falado para a esquerda. E o Brusque é a mesma coisa. Se eu respondo o Brusque pela direita, só posso responder pela direita. Sempre que a gente errar, a gente troca de lugar na roda fazendo que é isso? Tá bom?
No jogo a gente entende. Tá? E que é isso? No jogo a gente entende. O Cetapro, ele só pode tirar para um lado e o Buxê também. Se eu começar a passar o Cetapro para a direita, ele só pode tirar para a direita. Eu não posso, por exemplo, ela falar Buxê e eu falar para ela Cetapro. Entende? Eu só posso falar aqui ou não. Mas pode os dois terem falar, pode. Você pode me perguntar, então você está pronto para a esquerda e o Buxê para a direita. Você pode me perguntar, você está pronto e eu responder para o esquerdo. Aí, porque como é que isso? Mas é para a gente acordando o nosso jeito técnico. No jogo é muito mais simples do que falou. Você está pronto? 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 Para o esquerdo. Para o esquerdo. Isso. Para o esquerdo. Para o esquerdo. Você está pronto? Você está pronto? Você está pronto? Para o esquerdo. Isso. Pode ter. Para o esquerdo. Para o esquerdo. Você está pronto? Você está pronto? Você está pronto? Você está pronto? Está certo? Você está pronto? 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 Para o esquerdo. Para o esquerdo. Para o esquerdo. Para o esquerdo. Você está pronto? Para o esquerdo. Mais uma vez. Você está pronto? Você está pronto? Você está pronto? Para o esquerdo. Isso. Para o esquerdo. Para o esquerdo. Para o esquerdo. Você está pronto? 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 Para o esquerdo. Para o esquerdo. Para o esquerdo. Para o esquerdo. Você está pronto? Você está pronto? Ela isso, velho. Você está pronto? Você está pronto? Para o esquerdo. Só para movimentar um pouco, hein? Agora eu vou fazer mais uma para gente acordar o nosso critério, que é o zip, zap e boing. O zip, ele só pode ser passado no raio da roda, para cá ou para cá. O zap é para quem está na nossa frente. Zap. E o boing é quando eu não quero, que aí eu faço isso, mas a pessoa pode fazer isso, pode fazer isso, pode fazer o que quiser. Então, zip só no rádio. Zap só para quem está na frente. Boing é quando eu não quero. Ficou claro? Alguma dúvida? Por exemplo, mandei zip, você fez boing, voltou para mim. Quando volta para mim, eu preciso mandar imediatamente para outra pessoa. Mandei para ela zip, ela fez boing, eu posso mandar zap. Se a Tereza não quiser, ela faz boing, eu tenho que mandar para outra pessoa, até alguém aceitar. Jogando também é muito mais fácil, tá? Vamos começar passando. E aí, esse é um jogo que ele trabalha o nosso olhar, a nossa fala e o nosso gesto, que são três elementos muito importantes para a contação de histórias. O que mantém uma pessoa interessada em nós é o olhar. Toda vez que a gente está perdendo o nosso aluno, a atenção, o foco do nosso aluno, a gente olha para ele. Deve ter tudo isso. Enquanto conta, enquanto conta, eu olho, ele segura nele, enquanto conta, é silêncio. O olhar é muito importante, e claro, com isso, o gesto, né? O gesto diz muita coisa. E numa contação de história, tem um gesto certo, eles conseguem fazer com que a criança preste atenção, fazer com que a criança veja coisas, imagine, mas nada, absolutamente nada é mais importante do que o olhar. Esse olhar vivo, presente, que a gente tem que ter quando a gente está contando uma história, seja para uma criança ou para 100. Para uma criança é mais fácil, você só tem aquele olhar. 100 crianças, você tem que ir pescando qual é a criança que está perdida, está se afogando, aí salva. É um pouco isso, um olhar que salva a vida. Então, esses jogos, eles trabalham com isso, essa nossa atenção, tá? Então, vamos começar. Passando. Zip, isso, zip. Mas, ó, zip só vai aqui, ó. Tipo zip, só vai aqui, ó. Zip, zip, zip. Pode zip, pode voltar. Pode usar, exatamente, perfeito. Mandar fazer. Zip, zip. Tá certo? E isso, vai lugar!
É só pra ver, a gente é sapo. É sapo. Sapo. Passa pra alguém. Sapo. Sim. 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 Sapo. Ótimo. Isso. Sapo. Mais sim. 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 Sapo. Sapo. Sim. Morre. Sim. 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 Sabe? Onde? Sabe? Sim. Sabe? Sim. Beleza, agora vai dar um último jogo para a gente treinar o nosso olhar. Você fez com criança, a habilidade, faço criança, faz qualquer parte, mas como faz criança, né? A partir de 5, eu já passei aqui dos meus alunos assim. Por isso. E você está pronto. Tem um outro também que eu vou fazer com vocês agora, que é muito rápido para a criança, é ótimo. Antes de fazer esse do olhar, a gente partir para técnica de contação de histórias, que é o aprender do peixe. Esse é o peixe. Eu vou passar para você. Aí você vai pegar o peixe e vai perguntar que peixe. E vai devolver o peixe. Esse é o peixe. O peixe. Aí você vai fazer a mesma coisa com ele. Você vai falar para ele, esse é o peixe. Você vai receber o peixe e vai perguntar que peixe. E vai mandar para ela. Que peixe? Você vai responder o peixe. E assim até voltar para mim, tá? É simples, né? Esse é o peixe. O peixe. Esse é o peixe. Que peixe? Isso. Esse é o peixe. Peixe. Esse é o peixe. Que peixe? Peixe. Esse é o peixe. 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 Isso. E aí, esse é o primeiro livro. O segundo livro vai passar o peixe e o pato. Cada um passa de um lado ao mesmo tempo. O professor fica aqui intermediando. As crianças enlouquecem de alegria brincando disso, porque elas começam a imaginar o peixe. Tem essa ideia de uma pergunta que tem uma resposta rápida. Você não entrega como é o peixe, o tamanho do peixe, a forma do peixe. Você mostrar aquecer esses dois hemisférios, essa coisa que vai em roda. Bom, o jogo que a gente vai fazer agora é a troca de lugares pelo olhar. Eu vou olhar para alguém e vou fazer assim com a cabeça. A pessoa vai consentir isso. E aí eu vou no lugar dela. Quando eu já estiver chegando no lugar dela, ela vai fazer a mesma coisa com a outra pessoa. Vai olhar para alguém, vai escolher. Eu não vou jogar. Não, você vai escolher um outro. Quando eu estiver caminhando para o seu lugar, daí é meu lugar agora. Você consentiu. Você já olha para a outra pessoa e vai fazer a mesma coisa. Você vai fazer, essa pessoa vai consentir, vai ser no lugar dessa segunda pessoa. Tá bom? Pode abrir um pouco mais agora, para a gente ter um espaço de lugar. Tá? Isso. Já olha para outra pessoa. Isso, já caminha em direção a ela. Isso, perfeito. Essa fluidez, tá? Perfeito. Mas aí você já tem que olhar para alguém. Para onde você vai? Você não olha para ninguém. Vai. Tudo bom para você? Você vem, tá? Isso. Já olha para alguém. Isso. Ótimo. Tá aqui para mim? Não, aí vocês já escolhem alguém. Sou eu? Tá. É só existir esse lugar. Já olha para alguém. Perfeito, congelou. Agora a gente vai fazer rapidinho, sem o consentimento. A gente vai olhar. Olhei, ela já sabe que eu quero colocar dela. Não, outra pessoa. Isso. Tá ótimo. Opa, você olhou para mim. Olhou para mim e está querendo jogar. O código é esse.
Cuidado com esse olhar pro chão, hein? Cuidado com esse olhar que escolhe no meio do caminho também. Isso, olhou, isso, já sabe que ele olha, olhar, ele diz muito. Ok, tá ótimo, muito bem. Então temos 4 professoras hoje. A proposta de hoje é que a gente exercite a contação de histórias do jeito mais convencional, clássico, de se contar uma história, sem nada. Só a palavra dita e o próprio corpo como instrumento, como repertório, o nosso gesto, a nossa voz, a nossa entonação. A nossa voz ela pode nos dar muitas possibilidades de tom, de volume, de tamanho. Ela expressa muita coisa. O nosso corpo é um instrumento perfeito, físico, né? Você tem um som, cada parte do corpo tem um som que pode ser usado. A gente tem um gesto que ele sendo feito mais rápido de uma coisa, ele sendo feito mais lento de uma outra coisa. Então, isso tudo a gente vai usar como repertório do exercício que a gente vai fazer hoje. E essa é a forma mais clássica de se contar uma história, né? Os gregos, os pajés, eles ensinam, eles contam as suas histórias assim, sem nenhum recurso. E é uma forma interessante também, rápida, que a gente pode, não precisa de muito material, digamos assim, basta a gente saber a história que a gente deve contar. E aí, nesse sentido, sem nenhum tipo de recurso, que a nossa presença precisa estar ampliada, no sentido de como é que eu mantenho o olhar vivo do meu espectador. Quando eu percebo que eu estou perdendo o meu espectador, o meu aluno, como é que eu trago ele de volta para o meu olhar? Um gesto, se é uma história que me possibilita uma interação. Eu estou contei ontem para a escola e contei hoje a lenda do surgimento da noite, né, de como surgiu a noite. E aí tem um momento dessa história que a personagem pega um fio de cabelo para fazer uma mágica, né, fazer uma coisa. Eu hoje contei história para crianças menores um pouco. Na verdade, é uma turma mista. Mas as crianças menores estavam mais na frente e eles têm menos tempo de atenção. Então, a forma que eu encontrei de manter-los conectados foi através do olhar e da interação que eu pedi. Então, cada um dos fios de cabelo que eu peguei foi de uma criança diferente. Então, esse gesto, essa coisa que você interage, é importante para isso acontecer, você estabelece um contato de olhar. E o tempo também, eu acho que quando a gente conta também uma história, a gente precisa saber que quem está ouvindo está criando as imagens na cabeça dela. Então ela precisa de um tempo mínimo justo para que ela forme as imagens. Não pode ser um tempo pleno para não dar uma barriga nessa narrativa, mas também não pode ser uma coisa muito acelerada, senão o espectador não forma a imagem. Às vezes, a gente perde a atenção do nosso aluno pela rapidez que a gente põe numa história, ou pela lentidão, que é isso, pode ser também uma coisa muito lenta. Mas a gente vai exercitando aquilo que a gente conta. Quanto mais a gente conta, mais a gente vai abrindo o repertório de espectador, né? Então, no exercício de hoje, eu gostaria que vocês se dividissem em duplas e vocês vão contar para cada uma a primeira lembrança de infância que você tem. A primeira memória de infância que você tem. Cátia, a minha primeira memória de infância foi andando de bicicleta, ganhei a bicicleta. E você vai contar para outra a sua primeira lembrança da forma mais detalhada que você conseguir. Eu estava com a roupa tal, o dia estava tal, da forma que a sua memória te entregar. A outra pessoa vai só ouvir.
atentamente a cada um dos detalhes, a forma que você conta, a parte dessa história que você mais deu importância. Vai observar essa pessoa que está contando. Depois que você ouvir, você vai contar a sua história para essa outra pessoa, para a sua primeira memória. Repetindo também essa ideia de dar o máximo de detalhe possível. Quem está ouvindo, sempre está ouvindo atento. E aí, no final, depois que vocês partilharem essas memórias, cada um de vocês vai subir no palco e vai contar essa história que você ouviu da outra pessoa, ao seu modo. Quando a história entrar em você, ela passa a ser sua. Quando você sentar ali naquela cadeira para você contar essa história, essa memória é sua, não é da colega que te contou. Você vai contar a história do outro, como se fosse sua, como se fosse uma história sua, como se fosse uma história inventada, como se fosse uma história sua, da forma que você se recordar. Não precisa contar literalmente da forma que você ouviu, mas você precisa ouvir com muita atenção essa memória, essa história. Alguma dúvida? Estão me olhando tão apavorados? Uma história tão... É simples, é uma coisa simples, a gente não é isso, não é uma apresentação de um espetáculo, a gente não está aqui para avaliar nada de interpretação, se conta bem, se não conta. É um exercício mesmo de escuta e de fala. Como é que a gente ouve essa história, como essa história passa em mim, como ela entra em mim. Tudo que a gente ouve, de certa forma, passa a fazer parte, né, da gente. Semana passada falou dessa memória do corpo. O corpo ele tem memória mesmo, né? A gente vai guardando essa memória. Então, eu vou dizer, é a primeira memória que você se recorda. Não precisa ser de quando você era um bebê. Eu vi esse jogo semana passada dos meus alunos, eu tenho uma turma de teatro também. E ele se recordou de quando ele foi pesado pela primeira vez, acredita? Ele relatou um incômodo que ele sentiu na balança. Ele gelado, a balança gelada, o foco de luz muito forte. Uma memória que teve. Quando eu comecei a exercício, ele foi levado mesmo, ele achou que ele foi. Não tem nada, fragmento nenhum dessa época. Com certeza ele não sabe, mas eu consigo ler que não tem. Então é isso, tá? Eu vou dar 5 minutos. 5 minutos não. Eu vou dar 12 minutos para vocês contarem uma para outra a história. Tem que contar uma hora, sempre. Cada uma vai para um cantinho. Tá? Cada uma vai para um cantinho. E pode colocar a cadeira. Eu vou ter que colocar uma música. Dois minutinhos. Eu morava com minha avó, lá na ilha, eu sempre na rua, e os crianças, e a gente divertia, aí a gente ia lá para visitar. Uns dias a gente resolveu a gente passeio para lá, para ir a Santinha, então eu Santinha. A gente então a gente ficava lá, moça diferente. Não, a gente era menor, então a gente subia, se rasteira, eles voam, eles não conecta. E a gente conseguia ia na caixa d'água, a gente ia lá na praia, primeiro a gente descia, naquela francinha mesmo, a Santinha. E eu era muito pequena, eu lembro que eu subia numa árvore e eu fiquei agarrada, eu gritava, e de repente meu pai me chegar. Aí eu na época, sabia
Sempre que a gente trabalha aqui, nem pode pouco mais de gente. Muito obrigado. Show de bola. Show de bola. Obrigadão. Vamos trabalhar lá sua aula. Não, Eu comecei a examinar e até o momento não pode, tá? Aí depois do momento, aí se ela podia eu mudei dela aqui. Você. Já?
Não sei, mas é do pé, sou São páginas prontas. Histórias compartilhadas, então. Compartilhadas? Então, eu vou fazer assim, eu vou pedir que a gente faça o exercício e depois a gente faz uma partilha de como foi ouvir a história, como foi contar a história, como foi viver essa memória, se recordar disso. A proposta agora é que quem for contar no palco, quem está assistindo está aqui. E aí eu quis criar essa coisa bem teatral mesmo, da gente ter um palco, e aí a pessoa que vai contar, ela vai ficar aqui, de costas. E aí, no teatro, tem os 3 sinais clássicos. Eu te digo toda vez. Começar, tem uma sininha que toca 3 vezes. B, 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 B. O sinal eu vou dar aqui nas palmas. 1, 2, 3. E aí, você que está aqui, de costas, você vai caminhar nessa cadeira da forma que você quiser, vai se sentar e vai contar essa história do seu grande público que vai estar aqui ansioso, querendo assistir o que você tem a dizer, qual é a memória que você traz. Lembrando que essa história é sua. Essa memória que você ouviu, ela é sua. Você vai contar a história do outro, não é a sua história. E aí você conta com o máximo de certeza possível. Não vale, por exemplo, olhar para mim e falar assim, isso. Sacou? Ou então, eu acho que é isso, eu acho que é isso, qual que é meu nome? Não, essa história não é de Tereza mais. Tá bom? É sua. Então, sentou aqui, vou contar a minha história. E aí você começa a como você quiser. Você pode já sentar e já ir direto ao ponto, falar com alguém. Ou você pode sentar e falar, eu me chamo, e aí você fala o nome da pessoa que te contou a história, porque é sua. Ou você fala o seu nome, você vai introduzir essa história como você quiser. Tá bom? Quem quiser a primeira, corajosa. Vou fazer pedra, papel e tesoura. Então, sentem aqui, ó, primeiro, vocês 4. Não brigue para ir primeiro, meninas, não brigue. Deixa eu pegar uma água rapidinho. Gente, ninguém confia falar um pouquinho. Vamos escolher. Isso aí, é isso aí. É esperar. Não. E tá, e se você quer ser primeiro? Sim. Vou deixar assim, mas quem vai? Muito bem. Então, você fica de costas. Cuidado aí, principal. Cuidado aí também que cai uma. Então, fica de costas e vai ter palma. Na terceira vez, você entra em cena e faz aí a sua votação da forma que você quiser. Tá? Quando você acabar a sua votação, a gente aplaude e aí você faz a mesma coisa. Se levanta e fica de costas ali mesmo no lugar. Vamos ser assim, tá bom? Luciano, tá para vocês? O que Luciano já foi? Luciano era conhecido, amigo, tinha muitos amigos, gostava muito de passear,
tipo de pecado. Um dia, Luciana chamou seus amiguinhos para ir escalar. Bem gostoso, não é? Onde o Luciano morava, tinha uma cervejinha, um ovo, e o Luciano, com os amiguinhos, subia aquele morro para escalar aquilo, como se fosse uma montanha. E eles subiram, levaram lanches gostosos. Chegaram a sentar e foram lanchar. Brincaram muito, porque o lugar assim é um lugar maravilhoso, dava para brincar, correr, brincar. Depois resolveram voltar pelo mesmo lugar. E eles subiram, todos desceram, e Luciana, com sempre atrás, e inventou uma outra coisa muito legal, mas ela não sabia que eu poderia acontecer. O que aconteceu com o Luciano? Ela subiu uma árvore. Ao subir essa árvore, ela não conseguiu descer do corda. E todos os coleguinhas já tinham ido embora. O que a Luciana fez? Começou a gritar para aparecer alguém para retirar a Luciana da árvore. E aí, a Luciana conseguiu sair. Isso foi difícil, porque ela já estava sozinha. Sabe bem como foi difícil para a Luciana? Muito bom, parabéns. Cuidado só aqui. Com a água deitada. Muito bom. Quem vai? E o Arado não sabe ninguém se não Isso foi muito fantástico. Atenção, Luciana, respira. Uma história de uma menina chamada Sue, que morava em uma fazenda muito linda, tinha muitas flores, casadas, tinha gatos, animais, e ela vivia feliz, brincava de amigos, seus irmãos, e um belo dia, ali tinha muitos bois, e tinha carros de bois nos lugares. E teve um dia que tinha cabeça de boi debaixo de uma goiabeira muito grande. Não era nem para ver tão grande. E ela era muito esperta, muito levada. Ela foi tentar subir naquela árvore de goiabeira. E ela pensou, e ela subiu a árvore. E foi escalando, subiu. Só que aquela árvore era muito alta. Quando ela olhou para baixo, ela ficou muito assustada, porque era uma árvore que estava muito alta. E embaixo tinha aquele carro de ouro, só tinha carro de ouro. De madeira, assim, ela olhando. E seu irmão também estava junto com ela. Só que, de repente, aconteceu uma coisa assustadora. Uma perereca pulou nos peitos delas. E ela, muito assustada, começou a gritar: socorro. Só que ela estava no alto. E ela caiu do alto, em cima daquele carro de boi. Ai, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa na sua equipe? O irmão, o outro veio atrás. Mas ela gritando naquele carro de boi para tirar a perereca. E sua mãe, vindo correndo, assustada, dentro da casa, olhou para ela, foi socorrer ela, e a Sueli percebeu que nem tinha perereca na roupa dela. Perereca já tinha sumido, já tinha ido embora, e ela ainda estava dando fora e preocupada com a perereca. Mas graças a Deus, a perereca foi embora, foi só um susto, e ela ficou ali tranquila, foi para casa da mãe.
e deu tudo certo. Não se machucou, não se quebrou e ficaram bem. No próximo dia, foram fazer arte de novo. Obrigado. Próxima, obrigado, pessoal. Respira fundo e solta. Olá! Hoje vou contar para vocês a história de uma menina chamada Teresa. Teresa tinha 9 anos quando morava na floresta. Teresa gostava de, toda semana, de passear com seus pais a um sítio. Nesse sítio moravam umas senhoras. Os pais convidaram ela a ir nesse sítio um dia da semana para evangelizar essa família. Então, toda semana, eles tinham essa rotina de ir à casa dessa família. Chegando lá, Teresa sempre se lembrava do momento que ela mais gostava de brincar. Ela chegava lá já com o destino de pescar os peixes no riozinho que tinha lá. Então, chegando lá, como sempre fazia, chegava lá, pescava o peixinho. E esse peixinho, que era umas mariazinhas, tá? São os famosos peixes beta. Ela sempre levava esse peixinho para casa. Essa família sempre dava esse peixinho para ela e levava para casa. Quando chegava em casa, ela sempre dava uns pedacinhos de pão para esses peixes. Mas, na verdade, né, sabe, peixe come pão, gente? Não, come ração, né? Então, depois de um tempinho, esses peixes não sobreviviam. E assim, sempre fazia. Ela ia para a casa dessa família, do sítio, e pegava o peixinho, levava esse peixinho para cá e dava um pedacinho de pão, e logo em seguida esses peixinhos faleciam. Mas ela nunca pensou em dar outro alimento para ver se eles sobreviviam mais tempo. E assim foi fazendo. Toda vez que ia à casa dessa família, pescava o peixinho, dava o pão e aqui pescou. E essa foi a minha história. Muito bom. Tem água. Opa, cuidado. Opa, perdão. Boa noite. Boa noite. Eu sou a Teresa. Eu vim contar para vocês a história da Gabi. A Gabi, hoje ela é minha diretora, mas quando ela era pequenininha, ela morava onde ela mora, no sítio, e hoje ela mora com a família dela, né, esposo, a filha. Mas quando ela era pequena, o pai dela trabalhava em uma lanchonete, né, vendia vários produtos, mas tinha uma coisa que da lanchonete ele não tinha, que a Gabi sempre ficava esperando ansiosamente. Então a Gabi ela ficava igualzinho toda vez, sentada, quietinha, esperando o pai dela voltar do trabalho para trazer aquela dona placada lembrança, né? Todos os dias, todo final do dia, o pai dela sempre tinha esse carinho, esse cuidado de levar uma lembrança para ela. Que era uma coisa, né, que as crianças antigamente gostavam muito, que era o Kinder Ovo. A Gabi ficava sempre lá sentada, aguardando para chegar no trabalho, estacionar o carro, subir a escada para entregar a ela o Kinder Ovo. E aí ela subia o Kinder Ovo, e dentro do Kinder Ovo veio uma surpresinha, que ela pegava e colecionava. E ela conseguiu encher 3 baldinhos desse brinquedo de Kinder Ovo, e aí depois ela se juntava com seus filhos, né? E eles brincavam com esses brinquedos. E é isso, espero, né? Muito obrigado. Bom, sigo rapidinho para a gente partilha. Na cadeira ou sem? Com a cadeira, pode ser. Aí, como?
E aí, gente, como que foi? Como foi partilhar a memória? Primeiro, como foi acessar a memória? História, você, primeiro, quando você me contou, eu comecei a me ver ali, ancianos, porque eu gostava de fazer isso, né? Então, a minha história foi também bem parecida. Eu sou uma árvore, porque a gente, quando é pequeno, não pode ver, então, aí eu achei legal, eu sendo mudando, eu fui vivenciando, como se eu tivesse também subindo, escalando, como se eu tivesse cada carrada na árvore, demorando. Foi assim, legal. Eu vivenciei a história dela, com certeza. Então, ela passou, né? E achei legal. É importante, a gente faz a gente lembrar das coisas que a gente viveu e a gente querer colocar de uma maneira diferente. E a pessoa se interessa. E a gente acaba ouvindo a história da outra pessoa e como a gente pega para a gente, a gente tem um fazer diferente, mostrar, né? É interessante. E a gente realmente, nós tivemos duas histórias semelhantes, né? Curioso que essas são histórias que poderiam ser contadas para os seus alunos, né? São histórias que poderiam estar em livro, de uma menina, talvez, que gostava de sonhar, que morava numa fazenda, com vários gatos, com toda aquela paisagem, então a gente tem toda aquela paisagem, isso tudo foi muito bem apresentado, vocês trouxeram as imagens muito bem apresentadas, a ordem cronológica dos eventos, a forma que vocês foram apresentando o ambiente, o personagem, climas dessa história, tudo foi sendo muito bem conduzido, realmente. E histórias comuns, mas atrativas, tão atrativas quanto a história de Chapeuzinho Vermelho, por exemplo. Tivemos duas histórias de duas meninas travessas, ligadas com os alunos ouvindo isso. Quantas alunas podem se identificar? Eu digo alunas porque a gente está falando de meninas, né? De histórias de meninas como protagonista. Interessante. Eu já contei histórias, assim, de equipe, coisas que aconteceram comigo, com meus alunos de sala de aula, e eles contaram em casa para as mães, e as mães vinham conversar, contar para mim. Olha aqui, ó. Uma criança, né? Chegou em casa me contando de assunto, mas olha, eu tive que sentar para ouvir o que você contou para mim, o que você fez. Então, eu queria dizer, a criança gosta de ouvir essas coisas, né? Gosto. Não gosto. E para a gente também é bom contar as nossas histórias, né? Porque é mesmo que mantém a gente vive na memória do outro. São as histórias que a gente conta. Quanto mais a gente conta as nossas histórias, com as pessoas que estão próximas a nós, mais viva vai ser a memória, a memória da nossa existência, né? É isso que vai fazer. São os objetos que a gente deixa. São as histórias que a gente entrega para as pessoas, de como a gente vivia, como a gente falava das coisas, de como a gente recebia a vida, de como a gente lidava com uma coisa que não saía da forma que a gente queria. São essas histórias que vão eternizando a nossa passagem. É igual a gente fazer de tal, certo? Às vezes acontece, por exemplo, no caso da minha história, porque um trabalhou num texto, surgiu algo, fez me lembrar daquele evento, e eu contei para as crianças. Então, para eles, o texto se tornou bem mais leve, né? Porque eles começaram a contar a história de assunto relacionado àquele texto. Então, foi legal. Aí eles... Todas as histórias que foram contadas, a gente poderia ter sido um gancho com uma atividade. Por exemplo, a sua história, né? A história que você contou. Uma atividade poderia ser imaginar quem tirou a Luciana de cima da árvore. Quem tirou, se não tinha ninguém? Isso poderia, porque isso não foi dito. Não, foi dito que ela falou. Foi sua mãe. Isso poderia ser outra coisa. E aí eu quero dar duas dicas em relação a, tecnicamente falando. As duas histórias davam um gancho para vocês utilizarem uma técnica chamada narrador, que é quando a gente conta e vive ao mesmo tempo o personagem, que é o que a criança faz no livro. Agora eu sou o cavalo. Agora eu sou o cavalo.
Agora eu morri! E nós fazemos tudo isso, né? E vocês tiveram ótimos ganchos para viver. O Luciana começou a gritar: socorro, socorro, socorro! A Luciana poderia ter gritado. Né? Foi ótimo. A Luciana começou a gritar e aí veio alguém. Ótimo, resolve. Mas deixaria mais vivo se a Luciana gritasse. Se a Luciana sentisse medo, a Luciana. E aí a gente vai dentro das possibilidades de cada uma. A Luciana chegou a trazer a perspectiva de uma pessoa em cima da goianeira. Ela fez isso. Né? Não sei se vocês se recordam, mas ela fez. Ela olhou lá para baixo, ela fez mudou um pouco, ela olhou. Então é assim, a sua vista estava em cima da árvore, olhando. Então essas coisas são detalhes ricos que a gente pode olhar para a nossa formação sem medo. É esse olhar da criança mesmo, né? É a gente observar como a criança brinca, a criança faz isso o tempo inteiro, ela é e deixa de ser, ela é e deixa de ser, ela é e deixa de ser. É a pessoa que morreu, é a pessoa que viveu, é a pessoa que matou. Tudo isso. A criança faz isso. Depois eu explico para vocês contar as histórias. Você tem mentira. O quê? Contar, lembrar, Exato, contar, ver conto, né? A gente escuta para ver contar. Então, eu acho mais complicado. Mas me estou preocupada também da riqueza de detalhes, de tentar trazer. Mas a gente se lembrar. Depois eu consigo. Tinha que ter falado tal coisa, mas eu consegui um deles. Mas mentira, isso é bem. Não, a gente também, assim, agora eu tenho falado isso, né? Na mãe, Você tinha cores diferentes, várias cores diferentes. E ela contou também que foi o bicho que ela mais teve, foi o peixe. Exato. Cada semana As duas atividades tiveram realmente essa coisa do peixe, da atividade ótima, outros peixes, quatro peixes, né? Enfim, a história de vocês também deu a possibilidade de falar dele. Você estava falando, a gente começou a falar também. eu acho que as coisas que está acontecendo, né? Para você lembrar a história, tentar contar, e essa questão de olhar, tudo isso ao mesmo tempo. Isso. Que agora a gente fez como um exercício, então a gente fez mais tecnicamente, pensando em tudo. Quando a gente está contando a história, a gente não pensa. Essas coisas não passam, né? A gente vai tendo essa memória como se fosse um repertório, né? A gente vai criando um repertório e à medida que a gente vai vivendo aquele momento da contação, a gente vai usando desse repertório. O que mais? Foi difícil de lembrar do evento, assim, para vocês? Eu acho que assim, na hora que eu pensava, eu acho que eu podia ter dado esses detalhes, né? Que era isso, não, ele estava escolhendo o que eu poderia falar. Para não inventar uma coisa na hora que eu podia talvez ter perguntado. Sim. Você contou a história de uma forma interessante, porque você fez um suspense, mesmo inconsciente, do que era esperado. Né? Percebe como é importante essas coisas? Assim, quando eu ouvi, por exemplo, a história da minha presa em cima da goiaba, que ficou sozinha, por um minuto eu fiquei nervosa com aquilo. Da mesma forma, quando ela conta que você cai e tem a história da perereca, isso foi para falar de hora que você morrer, isso foi para adolescente, meu Deus, esse inferno, isso até a perereca, adolescente leva tudo para o outro lado. Então, outra coisa muito interessante, assim, a memória. Quando eu caí, eu achei que você agarrava e a gente sentiu isso. E você também trouxe esse suspense, né? Essa coisa de que a gente ficou um tempo ainda pensando o que essa menina esperava, né? Até você finalmente trazer, revelar, né? Da mesma forma, a coisa do peixe, eu achei trágica. Eu acho que é uma boa história para você falar sobre morte, sobre resiliência, porque assim, ao mesmo tempo que os peixes devem cuidar. Porque assim, os peixes, quando morriam, você não trouxe se elas afetavam com isso, ela ficava triste. A vida que eu tive, acabou. Acabou, ela pegava, percebeu que era um bom matar, teve uma hora que eu podia assim,
Sacia de peixe, ao mesmo tempo que tem essa inocência também. Você está ali alimentando e não se dá conta. Então, são muitos temas que poderiam ser trabalhados. Mas a sua é que eu achei mais trágica. Agora você tem contado de uma forma bem leve, tranquila, suave, achei um pouco tensa. É um exercício. Não precisamos ficar tensos. Exercício não se é, esse exercício está em casa. Mas tirando isso, acho que foi tudo muito bom. Me identifiquei também com a história de vocês em 2 pontos. Qual a sua idade? Eu então, assim, é muito mais jovem do que eu, mas também a gente tem gerações diferentes, porque eu também colecionava aqui dentro. A gente já vários, ainda tem. Eu não tenho mais porque eu tenho uma irmã que é 13 anos mais jovem que eu, então, que eu dou às vezes foi, mas gelou, esquilerou, meu tio ficava lá jogando. Acho que ainda tem uma coisa. É, barato. E eu tenho uma relação com floresta, porque eu tenho um sítio lá, e eu vivi um tempo lá, quando meus pais se separaram, a família do meu pai é de Catagal, da minha mãe também. Foi para lá que a gente foi morar. Então eu estudei naquela escolinha tempo. Então tem uma memória afetiva naquele lugar, que é uma coisa emocionante. Então, bonito também eu ouvir essa história, porque eu me vejo também tomando banho naquele rio. Essas coisas assim que é isso, a gente está ouvindo a memória do outro, mas as memórias, elas são muito semelhantes, né? A coisa humana, essa coisa da paixão, da dor, da alegria, esses sentimentos comuns de todo ser humano. Então, de alguma forma, essa história nos atravessa na nossa humanidade. Amém, muito obrigado. Semana que vem vamos feriado na feira, a gente não se vê. E eu lamento muitíssimo por isso, porque é uma crescente, né? A gente está indo numa crescente. Mas, de certa forma, a gente merece também esse descanso. Deus, não teremos outro feriado longo assim. Não, até o fim do ano, até o fim do ano agora são só coisas muito curtas, então vai ser ótimo para a gente melhorar. O que acontece com o aluno, não sei quantos anos, acho que esse feriado ele vai demorar. Exatamente. É desocupada, né? Um, dois, três, só semana então, gente, a gente não se encontra na próxima semana. Eu acho que agora a gente só volta a se encontrar em maio. Nossa, quando assim parece que ficar vezes, né? E aí na próxima semana, se a gente tiver mais pessoas que não vieram, se elas vierem na próxima semana, eu vou remitir o meio planejamento de aula, porque eles possam também vivenciar essa forma de contar histórias. Então, eu repetir esse exercício, que vocês já viveram, vão ter a possibilidade de ouvir outras histórias e contar outras histórias. Aí a gente conta também. E aí vocês vão contar também, claro, ouvir de outras pessoas, não, vão ouvir de outras pessoas. Ficar menos tensa na prova. Vai ficar muito mais interessante, que é outra história, outra memória. Aí não precisa se gastar pensando, deixa eu ouvir na próxima semana, né? Tá bom? Eu acho que é isso. Eu ia pedir para vocês trazerem um livro na semana que vem, mas essa é a próxima etapa. A próxima técnica que a gente vai ver é com um livro na mão, que também é bem utilizado, principalmente nas salas de aula. Quando a gente está contando com um livro aqui na mão, e a gente conta e mostra a ilustração. Essa é a próxima técnica que a gente vai iniciar. Então, semana que vem, assim, quando a gente retornar para o feriado, a gente vai mais uma vez relembrar essa forma. Eu acho também que tem uma coisa aí para a gente explorar mais, então a gente vai poder explorar mais essa pausa, esse chefe, de ver muita força, né, de você viver o personagem, o ator, o narrador, que é muito bom, ações de voz. Isso também poderia ter tido, né, a voz do desespero, a menina então, enfim, pode dizer essa vida, qualquer coisa que vai acreditar. Mas foi bom. Eu deixo.
Eu disse que vocês ganharam a mesma história. Ih, tá bom, sim. Eu disse que vocês ganharam a mesma história. Mas aí na aula vocês respondem as histórias para você, tá bom? Muito obrigado, feriado, feliz Páscoa para vocês. Muito bom. A gente vai escrever, tá? Eu só um pouquinho. Vou mudar esse escola, tá? Acho que você pode ser apresentado na creche. Claro! Sim. Tem uma história chamada Espelho Mágico, que eu conto com bonecos, eles gatos de mesa. É no nosso filho. Ué, então, é um teatro de mesa, que eu monto o cenário todo em cima é para crianças pequenas. Ainda tem muito boneco, é para crianças pequenas. Ela tem 7, né? Estamos pensados, mas vai ter 6 meses, a 3 anos e 11 meses. Sim. Ótimo, só marcar isso. Vamos ver, mais um especial. Você está indo para Banquete? Não está de carro? Não. Ah, ok. Pois não, eu ia para Cordeiro. Ah, Mas eu vou a pé também hoje. Poxa, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Vou pro caminho. porque só um pouco mais próximo. É só marcar a sua festa do José? É. Ah, é só marcar que eu vou. Eu vou, inclusive, trabalhar com vocês. Trabalhar com vocês essa técnica de boneco, de teatro, de mesa, que é muito bom para criança. Porque tem essa coisa lúdica, tem um boneco, tem aquele cenário que eles montam tecido. Eu quero dizer para você trabalhar com tecido, porque o tecido, dependendo da cor do tecido, da textura, ele pode ser muita coisa, ele pode ser um chão, pode ser um cabelo, ele pode ser muita coisa. E é um recurso barato. A gente pode ter escola, fica tranquilo. Amém, meninas. Obrigado. Thank you.